Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão aqui no Instituto Fabiano Pires. Nós estamos estudando todos os textos do Novo Testamento que falam sobre casamento. Agora nós vamos usar o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Na verdade, esse texto é muito conhecido de todos nós, mas é um texto que nós quase não comentamos, até porque nós imaginamos que sabemos de tudo e, portanto, não precisamos dar assim tanta vazão ou tanta importância a um estudo mais pormenorizado do mesmo. A grande questão é que esse texto está falando, dentre tantas coisas, sobre fidelidade. A Bíblia vai dizer aqui que o leito tem que ser conservado puro, porque Deus vai julgar os impuros e, consequentemente, aqueles que são adúlteros, aqueles que quebram a sua aliança de relacionamento com o seu cônjuge. Então, a fidelidade matrimonial, se nós bem observarmos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, foi algo muito defendido pela pessoa do próprio Deus, até porque foi Deus quem fez a instituição casamento, e para Deus a união tem que ser realmente uma união com fidelidade, de um para um, uma relação monogâmica. Inclusive nós já falamos muito sobre monogamia em outros vídeos anteriores dessa série, porque na verdade para o Senhor Deus realmente essa relação tem que ser dessa maneira, é o seu projeto ideal. O escritor aos Hebreus vai dizer com toda clareza que o casamento tem que ser, no primeiro plano, honrado, pelas duas partes. O casamento também tem que ser, evidentemente, no caso do leito conjugal, tem que ser puro. As relações íntimos sexuais, a vida mais privada do casal tem que ser uma vida pura. E também, em terceiro plano, a Bíblia vai dizer nesse texto que Deus vai trazer, no seu momento propício, julgamento para aqueles que são imorais e adúlteros automaticamente. Então, na verdade, nós temos que perceber que a Bíblia vai nos orientando, de fato, a como temos que nos comportar dentro do relacionamento matrimonial. Eu disse para vocês também em vídeo anterior que, na verdade, o casamento como instituição divina não é um mandamento. Então, na verdade, ninguém precisa se casar, ninguém é obrigado a se casar. A grande questão é que, em decidindo por viver uma vida de solteiro, a pessoa também não pode viver a solteirice como bem quer, ou seja, não pode viver a vida de solteiro como se não tivesse responsabilidades, principalmente diante de Deus, e ainda mais especial no aspecto do pudor e da moral. Então, na verdade, o Paulo explica isso muito bem em suas prédicas, principalmente na primeira carta que escreve aos Coríntios, lá no capítulo 7, e ele menciona muito bem, dizendo que solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor, ou seja, é uma pessoa que vive uma vida pura, casta, santa, entregue à vontade plena de Deus. Já o casado, as pessoas casadas cuidam das coisas do mundo, ou seja, do dia a dia, em como hão de fazer com que realmente o casamento seja cada vez mais especial, porque é um investimento de um para com o outro. Então, num primeiro plano, segundo aqui o texto, nós temos que honrar o nosso casamento, e isso, na verdade, implica em dizer que nós temos que fazer com que o nosso casamento realmente tenha o devido valor que Deus dá a ele, porque, repito, casamento é uma instituição sagrada, porque foi Deus quem fez, e se foi Deus quem fez, ele dá muito valor à obra das suas mãos, e nós também temos que dar muito valor a isso, porque, na verdade, Deus preza e nós temos que prezar também. Então, em primeiro plano, você tem que aprender a dar valor, tem que aprender a honrar a instituição, ou o casamento, o matrimônio, porque isso vem da parte do Senhor Deus. Em segundo lugar, você precisa ter uma vida cada vez mais pura, uma vida cada vez mais que se volte para a questão das orientações de Deus, de como você pode ser realmente feliz sem ultrapassar determinados limites. A grande questão é que nós temos hoje algumas linhas de pensamento um pouco mais liberais, inclusive aquela linha liberal que diz que entre quatro paredes vale qualquer coisa. Eu quero dizer para você que, infelizmente, isso não é fato à luz dos textos sagrados, porque, a despeito de nós termos liberdade no casamento para sermos felizes, principalmente no âmbito sexual, nós temos também limites. Então, tudo aquilo que ultrapassa o limite da moral e do pudor, tudo aquilo que fere o ser humano, não só no sentido físico, mas principalmente no sentido emocional, e muito mais ainda, tudo aquilo que macula a imagem e semelhança de Deus numa relação entre marido e mulher, isso com certeza ultrapassa os limites do moral e do pudor, e isso não é aceito por Deus como algo extremamente normal, como muita gente quer. Então, muitas pessoas hoje gostam muito de relacionamentos muito degradantes, porque elas querem, de qualquer maneira, mesmo que dentro do casamento, realizar desejos, fetiches, vontades que, na verdade, não são lícitas, em especial para aqueles que servem a Deus, muito especificamente porque essas pessoas também têm dentro de si o Espírito Santo de Deus como um habitante
permanente. Então, na verdade, a Bíblia vai dizer para nós por vezes que somos templos do Espírito Santo e nós temos que manter esse templo limpo. Então, não dá para nós termos aí qualquer tipo de situação que possa macular, ou seja, sujar esse templo, porque senão nós vamos estar pecando contra aquilo que não é nosso, ou seja, o nosso corpo é do Senhor. E em terceiro lugar, então, a Bíblia diz que o Senhor vai trazer a julgamento aqueles que são imorais e adúlteros, consequentemente, são aquelas pessoas que preferem realmente viver uma vida cada vez mais livre, no sentido de não obedecerem os mandamentos de Deus, porque para essas pessoas os mandamentos de Deus são quadrados, são retrógrados, são ultrapassados. Essas pessoas não dão muito valor àquilo que Deus fez. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos passíveis a de repente cometer alguns equívocos, principalmente quando nós não honramos o Deus que nós servimos e, consequentemente, não honramos o nosso cônjuge. Nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus fez tudo muito certinho e nós não podemos desfazer daquilo que Deus fez simplesmente para nos agradar, com a intenção de repente, satisfazer os nossos desejos carnais. Repito que é mais que evidente que você, como pessoa casada, você deve viver uma vida plena e muito satisfatória entre vocês dois. Mas tome muito cuidado com algumas novidades que vão surgindo por aí, principalmente agora com o advento da internet, muita gente ensinando coisas um tanto quanto fora da realidade, principalmente nossa como cristãos, por obedecermos à Bíblia Sagrada, e de repente você acha que um argumento ou outro, ele é muito mais valorável do que de repente um mandamento, um princípio ou uma orientação divina na Bíblia Sagrada. Que você possa, inclusive, ter o despertamento para ler a Bíblia no seu todo, né, Antigo e Novo Testamento, e você vai perceber que os comportamentos que são comportamentos aceitáveis dentro de um relacionamento são comportamentos muito saudáveis, muito distantes, inclusive, daquilo que muitas pessoas estão ensinando por aí e, infelizmente, muitos cristãos considerando como sendo muito normal, que, na verdade, repito, não é tão normal assim, tá bom? Pensa nisso. E vamos então para o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.